Uma noite tão abençoada ontem, graças a Deus. E eu estou lá dormindo muito bem lá na minha acomodação. Que cidade linda, irmãos. Cidade top. Vocês estão de parabéns. Eu reparei que todo mundo é milionário aqui em Bento Gonçalves, né? Muita riqueza, né? Então, que lugar bacana, que lugar de gente abençoada. E eu estou muito grato a Deus pela oportunidade. Pastor João, obrigado pela sua aquiescência, o seu carinho, a sua chancela, a indicação do pastor Jair aí. Ele pagou um preço aí, ele ficou em oração e jejum 3 meses, para não dar errado isso aqui, para não ficar queimado aqui, né? Mas obrigado, Jair, por ter lembrado de mim, e pastor, por ter me recebido, toda essa igreja maravilhosa. Bem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16, versículo 12. Diz assim, 1 Samuel 16, versículo 12 e 13. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Tem alguém tocando? Tem, né? Eu não vi ninguém ali no teclado. Falei, de onde que vem esse som? Falei, pô, aqui tem Espírito Santo mesmo. Pô, aqui tem anjo, aqui é fera, meu irmão. Pô, poucos lugares do mundo tem um negócio desse. Bem, queridos, você sabe da história de Davi. Samuel recebe uma incumbência do Senhor. E a incumbência é clara. Só abaixa um pouquinho mais o som para mim, só um pouquinho mais. A incumbência é clara. Vá até a casa de Jessé, chega lá, você vai encontrar um dos filhos de Jessé, você vai ungir novo rei de Israel. Porque Saul já deu. Saul, eu dei oportunidade para ele, eu dei chance para ele, eu dei tudo para ele, mas ele jogou fora. Ele começou a fazer bobagem, e eu não quero mais colocar a minha unção sobre ele. O povo vai perecer se Saul continuar no poder. Meus irmãos, muitas pessoas são muito boas em planejar, em sonhar, mas são muito frágeis em realizar. Como alguém disse, tem gente que é muito bom de iniciativa, mas péssimo de acabativa. E o Saul é um desses. E por isso Deus fala, olha, eu vou levantar outro rei. E outro rei começou a ser levantado. Porque Samuel chega na casa de Jessé e fala, Jessé, um dos seus filhos vai ser o futuro rei de Israel, chama os seus filhos. Ele chama todos, menos o garotinho, ruivinho, bonitinho, que estava cuidando dos animais do pai. E quando Samuel olhou, viu um filho de Jessé, moleque sarado, fortão, bonitão, tranquinho, gominho, olhou e falou, cara de rei, olha só, cara, olha a pinta desse cara de rei. Aí Samuel já está quase indo em direção a ele, e Deus fala para ele, Samuel, Deus não vê como o homem vê, nem esse não, cara. Aí Samuel fica cabreiro, olha para o lado, tem um outro também, sarado, bonitão,
forte, alto. Ele olha e fala, é rei. Deve ser o segundo, mas já está mais cabreiro, já está mais sem tanta convicção. E Deus fala, não é esse não. E ele percorre todos os filhos de Jessé que estavam ali, e não era nenhum deles. Aí, Deus faz uma coisa, pergunta para ele se não tem mais um filho. Ele fala, ô Jessé, você não tem mais um filho não? Ele fala, eu tenho um garotinho. Tem lá um menino que está lá cuidando dos animais, o Davi, pode chamar. Davi, vem para casa. O Davi vem correndo, entra na sala, cabelo todo misturado, suado. Oi, pai, oi. Dá de cara com Samuel. Quando ele para em respeito, Samuel. Naquele momento, o Espírito Santo toma o ambiente. Samuel pega o chifre com azeite, vai sobre a cabeça de Davi, joga sobre a cabeça dele o óleo e diz no ouvido dele, você é o próximo rei de Israel. Deixa eu te perguntar uma coisa, naquele momento Davi já virou rei? Naquele momento Davi, todo mundo, está falhando o som aqui? Acho melhor o som e deixar. E Fica entre a gente, Mateus. Fica entre a gente. Ninguém sabe nossos códigos aqui. Meus irmãos, olha isso. Ele agora recebeu uma visão. Mas a visão não está realizada. Você sabe de uma coisa? Muitos de nós nem sabemos qual é a visão de Deus para a nossa vida. E muitos de nós até sabemos, a questão não é se sabemos, é se nós vamos realizá-la. A visão não é algo implantado, é um sonho, é um alvo que domina o coração. A visão significa que você vai ter que usar todas as suas potencialidades em direção a ela. A visão não significa que todas as suas potencialidades serão desnecessárias e você simplesmente vai ficar inerte e a visão está realizada. Não! Visão precisa de trabalho. No capítulo 17, o pai de Davi vai mandar Davi lá ver os irmãos dele. Como é que teus irmãos estão lá? Porque os irmãos dele estavam na frente de batalha. E o Davi vai lá, e ele era mineiro, né, Davi, né? Que ele levou uns queijinhos, não foi? Levou uns queijinhos lá para o sargento lá, e ele chega lá. Quando ele chega lá, e eu passei por esse lugar, mês passado agora, o Vale de Elá, e você tem lá a montanha onde estava o exército de Israel, e a montanha onde estava o exército filisteu, e um homem chamado Davi, um gigante, quase 3 metros de altura, o cara vinha no meio do vale, descia no vale e falava, tem homem não? Manda um homem aí para lutar comigo, se me vencer, a gente se rende a vocês, se eu vencer, vocês se renderão a nós, assim não precisa morrer um monte de gente, é um guerreiro contra outro guerreiro, vamos lá, não tem homem não? E o Davi chega para entregar o queijinho lá para o sargento, e vê os irmãos dele, para levar um relatório para o pai, e ele vê aquele gigante, falando dessas coisas todas, afrontando todo mundo, ele fala, quem é esse incircunciso aí, cara? Quem é esse filho do capeta aí que está falando isso contra o povo de Israel? Você fala, rapaz, isso aí é o maior guerreiro do mundo, isso é um matador, isso é um bicho violento.
Isso aí, rapaz, esse é o Golias, esse é o maior sanguinário filisteu. Rapaz, que história é essa? E aí, diz o texto bíblico, lá no capítulo 17, que Davi, ele pergunta assim, mas vem cá, eu ouvi dizer que vai ter uma recompensa para quem matar esse cabeçudo aí. Vai ganhar um dinheirão, a família inteira não paga mais imposto, e ainda vai casar com a filha do rei. Falei, como é que é? Repete. Dinheiro, nunca mais paga imposto, ainda casa com a filha do rei. Falei, é bom, hein? Já estava com raiva do cara, agora aumentou a raiva. Ele vai lá no Saul e fala, eu vou enfrentar o Golias. O Saul olha para ele e fala, tá, agora conta outra piada do português. Não, estou falando sério. Não, pô, como é que você vai enfrentar, pô? Não, eu vou. Eu já arrebentei com o urso, arrebentei com o leão para proteger as ovelhas do meu pai. E agora eu estou querendo proteger as ovelhas de Israel. Saul, de alguma maneira, sentiu firmeza nele, porque emprestou a própria armadura. Se achasse que ele estava blefando, não tinha emprestado nada, concorda comigo? De alguma maneira, falou, meu, está maluco, então vai, toma aqui minha armadura. Ele tenta botar, não consegue nem sair do lugar. É um garoto com aquela armadura pesada, falou, deixa eu ir com o meu jeito aqui. Ele vai com uma pedra, pega uma funda, pega uma pedra, gira aquela funda, o gigante está atrás dele, ele gira, a pedra bate exatamente na fronte de Golias. Era uma chance só, se aquela pedra não bate no lugar certo, já era. Tem hora na vida que é uma pedrada, ou você acerta ou já era. Por isso que você tem que saber onde que Deus quer que você dê a pedrada. Por isso você tem que saber qual é o alvo de Deus. E aí o Davi vence o Golias. Quando vence o Golias, todo mundo fica maluco, todo mundo fica impressionado. Nisso ele desenvolve uma amizade muito grande com quem? Com Jonatas, o filho de Saul. Ficaram irmãos. Nisso Saul coloca ele de quê? Coloca ele de chefe das tropas. E ele começa a guerrear por Saul e vai vencendo batalha sobre batalha. Deixa eu te perguntar, ele já é rei? Não, mas ele tem uma visão. Mas entre a visão e a realização, ainda teve um caminho. E ele está percorrendo esse caminho, até que um dia, o Davi volta de uma batalha, com uma conquista incrível. E quando ele volta, as mulheres da cidade estão na rua, mulheres, sempre as mulheres. E elas começam a cantar, olha, o Saul venceu os milhares, mas Davi, dezenas de milhares. O Saul venceu milhares, mas o Davi, dezenas de milhares. Não bateu bem para Saul essa conversa. O coração de Saul apodreceu nesse dia. A partir desse dia, Saul não tem mais projeto de saneamento básico, de educação, de desenvolvimento econômico. Ele não tem mais nenhum projeto para o reino. O único projeto dele é matar Davi. Ele perde a visão do reino dele para ter uma visão de vingança. E Davi tem que fugir. E Davi foge de Saul por anos, enfrentando a solidão, a incerteza. Mas uma coisa ele tem certeza: a visão há de ser realizada. Gente, na nossa vida, as coisas vão acontecendo e a gente está achando que, às vezes, aquilo tudo foi um grande erro na nossa vida. Por exemplo, eu era analista de sistemas, eu trabalhava com desenvolvimento de sistemas, conhecendo a empresa, fazendo perguntas, tentando entender os processos, sistematizando aquilo e colocando a informática a favor daquilo. Quando eu estava fazendo aquilo tudo, eu achava que eu estava simplesmente fazendo um trabalho de analista de sistemas. Na verdade, eu estava me preparando para o ministério. Tudo que eu vivi no meio secular, Deus está utilizando hoje no meu ministério. A visão administrativa,
a visão de crescimento, a visão empreendedora, o questionamento sobre processos, a otimização de processos, tudo isso que eu estava vivendo, Deus estava me preparando, eu não sabia. Eu não sabia. Deus, quando decidiu me levar para o ministério, eu te contei um pouco do que foi minha vida no início do ministério, foi tão difícil que um dia, um ex-professor meu do seminário, ele foi me visitar, pastor, num domingo. Ele chegou lá e tinha lá umas 30 e poucas pessoas no culto, naquele lugar sujo, feio, uma escola municipal. Ele entrou, ele estava de férias, aí ele assistiu o culto, um calor infernal, janeiro. Aí quando acabou o culto, aí eu estava na porta despedindo o pessoal, aí ele foi passar, aí ele virou para mim, tomando meu ombro assim, falou: eu vou orar por você. Pensa numa frase motivadora, aquela assim: eu vou orar, porque tu está ferrado, né? Você está lascado, cara, onde que você se meteu, rapaz? Porque realmente a coisa era feia, mas Deus multiplicou as coisas, e a gente avançou, como ontem eu relatei. Eu quero te dizer hoje, sabe quem não sonha grandes coisas? Não sonha grandes coisas quem acha que não tem potencial. Não sonha grandes coisas quem não entende ainda como é o amor de Deus. Eu não sonho grandes coisas porque eu me acho inferior. Não, você não sonha grandes coisas porque você não entendeu ainda como Deus te ama. Porque se você entendesse como Deus te ama, as suas fragilidades seriam pequenas perto do amor que você veria nele, e você diria para você mesmo: eu posso ter fragilidade, mas o amor dele por mim é forte, e com esse amor que ele tem por mim, ele pode fazer uma coisa incrível na minha vida. Eu queria te perguntar uma coisa hoje: qual a sua visão de vida? Segundo, qual a sua visão ministerial? Porque se você se converteu, você tem chamado. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que todos nós somos chamados para fazer uma boa obra. É o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Todos fomos chamados para uma boa obra. Não tem ninguém aqui que foi chamado para ser mais um. Até porque, se você for um empresário rico, ganhou dinheiro, comprou isso, comprou aquilo, viajou pelo mundo inteiro e tal, e no final da sua vida você não realizou alguma coisa espiritual, o que você vai apresentar para Deus? Seu patrimônio? Seus diplomas? Você acha que Deus está preocupado com o seu diploma? Será que o seu diploma vai encantar Deus? Caramba, tu tem doutorado, Deus vai ficar encantado com isso? Será que Deus vai ficar encantado que você tem uma casa linda? Deus vai falar: caramba, é a tua casa, melhor que o céu, hein? Você é demais. Você acha que você falar que viajou pelo mundo inteiro, Deus vai ficar encantado? Ele não olhar só, ver o mundo inteiro, e você viajou, conheceu um pouquinho numa cidade, está tirando onda. Eu conheço Paris. Aí Deus fala: desde quando? Eu conheço desde o primeiro dia. Eu conheço toda a história que aconteceu lá. O Napoleão, eu vi pequenininho. Deus viu tudo. E você está tirando onda de quê? Deus não te chamou apenas para uma realização humana. Amém? Deus te chamou para uma visão que envolva seus negócios, sua família, seus propósitos, seu ministério. E aí eu queria perguntar: como é que a gente realiza uma visão? Como é que a gente pode realizar uma visão que nos traga realização, felicidade, satisfação, uma visão que nos faça nos sentir importantes nesse mundo? Eu fiz alguma coisa, eu deixei um legado. Porque é o seguinte: se eu morrer hoje, alguma coisa eu deixei na vida de alguém. Se eu morrer hoje, tem 13 igrejas que vão continuar aí, e tem mais umas 5 engatilhadas, que vão continuar, e alguém vai tocar esse negócio, mas eu fiz alguma coisa, eu deixei alguma coisa. Ei, Deus quer que você deixe um legado.
Deus quer prosperar a sua vida, o seu caminho e até mesmo suas finanças, desde que seja para você deixar um legado e não deixar uma herança. Porque herança alguém consome, legado o céu testifica. Amados, como realizar uma visão que traga realmente felicidade? Primeiro, tenha certeza de que foi Deus que lhe deu essa visão. Davi tinha como ter dúvida de que foi Deus que deu uma visão para ele? Ele chega lá, Samuel, sacerdote, profeta, o homem de Deus, o bola de fogo, juiz, profeta e sacerdote, 3 em 1, e Samuel vira para ele e fala assim: Deus mandou te dizer, você será o futuro rei de Israel. Davi não tinha dúvida nenhuma. O importante, meu amigo, não é ser visionário, é ter a visão de Deus. Porque o que tem de visionário se lascando aí, o que tem de visionário, o cara é empreendedor mesmo, inteligente, mas dá tudo errado. O cara sabe montar negócio, mas perde a alegria, faz depois uma parceria, dá tudo errado. E o cara é empreendedor, é valente, é aguerrido, mas a coisa não flui. Por quê? Porque ele foi visionário, mas não teve a visão de Deus. Se os nossos planos estão fora da visão de Deus, vamos lutar, e se os alcançarmos, mesmo assim nossa alegria não será plena. Nós temos que entender que a visão de Deus só vem com o conhecimento de Deus, e conhecimento de Deus traz fé. Não é só uma visão, é uma visão que passa por Deus, trazendo a fé para essa visão acontecer. Nós temos que entender que a visão é a força motivadora dos líderes, é a visão que guia o líder. Ele não vive por circunstância, ele não vive por momento, ele vive por uma visão. Ele olha lá na frente, ele olha o que Deus prometeu, ele olha o que Deus sinalizou, ele olha o que Deus abriu de porta, ele fala: é para lá que eu vou. E não é a escorregada do caminho, e nem a pancada do caminho que vai determinar onde eu vou chegar. É Deus que vai me levar. Meus amados, a visão de Deus nos faz vencedores. E o líder de sucesso se preocupa em saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você tem que saber responder isso. Qual é o propósito? Pastor, sou só uma dona de casa. Você é dona de casa, tá, e aí? Você é mãe de família. Qual o propósito de Deus na sua vida como mãe? Qual o propósito de Deus se você morar nessa casa, nesse bairro, há tantos anos? Qual o propósito de Deus se você fazer um sagu gostoso desse aí? Como assim, pastor? O seu sagu pode ser o sagu da comunhão. E vai vir um monte de gente para comer o sagu, porque olha, a dona Maria fez o sagu, e vem todo mundo, e antes de comer o sagu, você vai orar, e você vai ministrar, e falar: ó, que felicidade ter vocês aqui comigo para comer o sagu, porque eu amo vocês são importantes para mim, Deus colocou amor no meu coração por vocês, e antes de comer o sagu, eu queria orar por vocês. Alguém tem algum pedido de oração? E uma fala: meu marido está desempregado. A outra fala: meu filho está usando droga. E você ora e fala: Deus abençoe, abre uma porta para esse marido. Senhor, arranca esse menino da droga, coloca o teu poder na vida dele. Não se surpreenda se no final da oração tiver todo mundo chorando. E você realizou uma obra esplêndida. Por quê? Por causa do sagu. Sagu evangelístico. Meus amados, como aconteceu com o profeta Ezequiel, quando ele teve a visão do vale dos olhos secos. Todos devemos compreender que a única maneira de alcançar uma mudança especial na nossa vida é o Espírito agindo. O Espírito falou: ô Samuel, está vendo o quê? Estou vendo um vale de ossos secos. Profetiza, meu irmão, olha pela fé, tem uma visão, veja esse povo que está esquelético, que está morto, ferido, veja esse povo se levantando, tendo nervo novamente, músculo novamente, força novamente, e ele profetizou e declarou vitória, e o povo se levantou, primeiro na sua visão, depois na realização. É assim.
Você tem que ter a convicção de Deus para a sua vida. Se você quer planejar seu futuro, ter uma visão, saiba que primeiro e decisivo passo é buscar a Deus. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Não sei. Faz uma vigília, sozinho. Passa uma noite com Deus, pedindo a Deus uma direção. Começa sexta-feira, 8 horas da noite, vai até 6 da manhã de sábado, você e Deus. Bíblia, louvor, oração. Bíblia, louvor, oração. Bíblia, louvor, oração. Fala, Deus, eu estou dedicando essa vigília ao Senhor, porque eu quero ouvir Tua voz. A gente não quer pagar o preço, nem para entender para onde Deus quer nos levar, que é sucesso garantido. A gente não quer pagar o preço, nem de uma noite para isso. Agora deixa eu te falar, o Rock in Rio acabou 5 da manhã. Começou 3 da tarde. E choveu naquela porcaria lá. E ninguém saiu. Quando Faraó não sabia como lidar com o sonho que o atormentava, Deus deu a José uma revelação e deu um planejamento de como que poderia, em 7 anos de riqueza, acumular, para depois de 7 anos de muita escassez, o Egito ter fartura, e Deus realizou essa visão, sim ou não? Quando o povo hebreu estava no Egito, Deus deu para Moisés uma visão de como ir lá e de como jogar as pragas sobre o Egito e de como retirar o povo. E foi lá o velhinho lá, 80 anos. Eu vim aqui levar o povo. Levar o povo? Vou tirar daqui mais de 2 milhões de pessoas. É mesmo, minha força produtiva toda. Os caras que fazem os tijolos, os caras que trabalham na agricultura. Você vai quebrar minha economia? Vou. E é melhor liberar logo. Não é doido isso? É doido, cara. É doido esse negócio. É uma história maluca. É muita convicção. É alguém que viu a sarça. Para fazer isso tem que ver a sarça, irmão. Se não vê a sarça pegando fogo sem se desconstruir, se não vê a sarça pegando fogo, se não vê o sobrenatural, você não vai fazer uma loucura dessa. Quantas coisas não aconteceram nessa cidade que faltou um pouco de loucura na sua vida? Quantos empresários que não foram convertidos nessa cidade que você não botou a mão no peito e falou assim, você pensa que é quem? Um dia desse eu estava numa reunião, estava o presidente da República, chegou o Dias Toffoli, e aí ele chegou, ele estava quase saindo já, eu fui cerquei aqui, ele nem sabe quem sou eu parei na frente dele e falei assim, o senhor só vai dar contas a Deus do que o senhor fizer no Supremo. Pergunte para ele o que ele espera do senhor. Que Deus te abençoe. Sai. Toma. Não podia ser deselegante com ele, falar, cara, tu é corrupto demais. Não podia fazer isso. Não podia xingar ninguém. Não posso, nem quem sou eu para julgar alguma pessoa? Quem sou eu? Mas eu posso declarar uma palavra de Deus na vida dele. Ele que trabalha com isso, ele que pensa sobre isso. Se todo mundo fizer isso, ele vai começar a falar, meu Deus, será que Deus está falando comigo? Quando Josué buscou o Senhor deu uma estratégia para derribar Jericó, e foi uma estratégia esquisita para caramba, dar voltinha, tocar trombeta, foi ou não foi? E as muralhas caíram. Quando o povo de Israel estava escravizado pelo rei Jabim, Deus falou com Débora e deu para ela a estratégia completa, com quem ela podia contar, quando ela podia contar, e através de Baraque, eles foram lá e venceram o rei Jabim. Quando Gideão foi com seus 300 homens para o suicídio, porque 300 contra milhares é suicídio. Quando ele foi com seus 300 para o suicídio, Deus deu a estratégia, e eles quebraram os cantos, fizeram aquele negócio todo que você sabe da história lá, e olha, eles venceram completamente o exército inimigo. Quando Davi recebeu de Deus uma orientação para enfrentar Golias, todo mundo podia pensar em flecha, podia pensar em um monte de coisa, mas ninguém podia pensar que uma pedrinha derrubaria um gigante. Quando a igreja recebeu a incumbência de ganhar o mundo, Deus deu a estratégia
daquelas celebrações de todo mundo, mas também das celebrações das casas. E Deus falou: amem uns aos outros nas casas, que casa vai gerando amor na outra casa, casa vai gerando amor na outra casa, e a gente através das casas muda o mundo. Por isso que essa ideologia maldita que tentam implantar no Brasil é contra a família, é contra a convivência familiar, porque se destruir o elo das famílias, se destruir o poder das casas, vai ficar mais fácil implantar a maldição que eles quiserem nesse país. Mas nós estamos pedindo ao nosso Deus que o amor prevaleça na família, e que de família para família a gente vai contagiando com esse amor e transformando o nosso país, pelo poder das células e do discipulado. Meus queridos, Deus tem uma visão que faz você realizar em 2 anos o que não fez em 20. Em 2 anos o que você não fez em 20. Deus te dá de prosperidade. Em 3, 4 anos o que você em 30 anos de trabalho não levantou. Deus abre portas sobre a tua vida em 2, 3 anos de coisas que você nunca imaginou no teu melhor sonho que fosse possível. Porque a visão de Deus nunca é pequena. Pode ser a pessoa mais humilde do mundo. Eu soube de um rapaz nos Estados Unidos que ele tinha um problema neurológico. Ele era meio doidinho. E sabe qual era o trabalho dele? Entregar remédio nas casas. Ele ia de bicicleta e ele ia cantando louvores. E todo mundo na cidade pequena dos Estados Unidos conhecia aquele homem. Todo mundo. E ele passava cantando louvores. E todo mundo cumprimentava. Um dia um carro pegou ele e ele morreu. Parou a cidade. Parou a cidade e no enterro dele a cidade inteira estava. E o pastor dele pregou um sermão. E milhares de pessoas aceitaram Jesus na morte de um maluquinho de Jesus. Será que fez isso com o maluquinho, não faz contigo? 2, se você quer realizar uma visão de Deus na sua vida, primeiro tenha certeza que foi Deus que lhe deu a visão. Segundo, não se precipite, a visão requer a realização de etapas. Ninguém na casa de Jessé sabia, mas Deus estava lá investigando os corações, e vendo o caçula apacentando o rebanho do pai, com toda a determinação, moleque humilde, moleque determinado, garoto obediente. O pai falava: vem agora, ele era agora, vai para lá, vou para lá. Ninguém sabia, mas Deus estava com o seu radar em cima da casa de Jessé, reparando um garotinho inexpressivo, mas que era fiel, a ponto de enfrentar urso e leão, para defender uma ovelhinha do seu pai. Deus viu a determinação, Deus viu a luta, Deus viu a obediência, Deus viu o coração. Por isso que no Salmo 78, versículo 70 diz: também escolheu a Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Veja o texto: também escolheu Davi seu servo. Deus confiou a Davi, um jovem que estava no radar de Deus. Ei, você está no radar de Deus. Está olhando para mim gente que pode mudar a história dessa cidade. Está olhando para mim gente que pode ser importante mais para as pessoas carentes dessa cidade. Está olhando para mim gente que pode mudar a história das mulheres dessa cidade. Está olhando para mim gente que pode mudar a história dos aposentados dessa cidade. Está olhando para mim gente que pode ter um projeto violento para acabar com a droga dessa cidade. Mas nós temos que entender que estamos no radar de Deus. Após o adolescente Davi entrar em casa fedendo a ovelha, ele é ungido, ele é ungido. Não se precipite, a visão requer etapas. Ele é ungido, a unção está sobre ele, mas ele ainda não é o rei. Tem etapa. Não vou girar o paletó não, fica tranquilo. Se você fosse ungido rei, o que você faria? De repente, se fosse eu saía dali, passava na Gasterra, falava: vocês confeccionam coroa?
Ou quem sabe você iria numa gráfica e falaria: por favor, faz um cartãozinho aí, tira pastor de ovelhas para rei de Israel. Mas Davi não fez isso não. Sabe o que Davi fez? Davi voltou para cuidar do rebanho do pai. Deus me deu a visão, agora precisa me dar as etapas. Davi em nenhum momento perdeu o foco, mesmo depois de ungido, ele foi lá cuidar do rebanho. Ele falou: eu vou fazer o que eu sempre fiz. E detalhe, Saul chamou Davi para depois tocar harpa para ele. Um rei falido, e Davi é chamado, e Davi vai lá e toca a harpa para ele. Ele não mudou o coração por causa dos holofotes. Quando ele se tornou o grande vitorioso guerreiro, ele continuou servindo a Saul. Ele não falou: já estou perto do poder, vou tomar o poder, vou fazer do meu jeito. Saul já está caído mesmo, Deus me levantou. Não, ele continuou servindo a Saul, tranquilamente, fazendo a parte dele, esperando o tempo de Deus. Aí reside um dos motivos pelos quais ele é um homem segundo o coração de Deus. Os holofotes, as vitórias sobre Golias, as vitórias nas batalhas, não mudaram o jeito de ser de Davi. Um grande lance na vida da gente é a gente conquistar e permanecer o que a gente é. É conquistar e continuar amigo de todo mundo, rindo para todo mundo, sem ser besta. Sem ser besta. Gente, a nossa vida realmente não é nada. Um dia muda a sua vida, para pior e para melhor. A pessoa entra num médico hoje, no final o médico fala assim: mas o que é isso aqui do lado? O quê? Calma aí, deixa eu botar o dedo aqui. Vamos fazer um exame nisso aí. Entra aqui, faz um exame, você sai dali com um diagnóstico de um câncer terrível, agressivo. Um câncer pode te matar em semanas. Quantas pessoas que você conhece, uma vida próspera, dinheiro, alguns têm avião, tem tudo. Um belo dia o filho indo daqui para Porto Alegre, nessa estrada aí, bateu com o carro, perdeu a vida. O pai nunca mais foi o mesmo, sim ou não? Sua vida muda de um dia para a noite e você está se achando alguma coisa sem Deus. Você não pode andar longe dele. Um dia muda a sua vida para pior ou para melhor. Por isso que eu vou contar que a minha vida vai melhorar, que um dia pode mudar minha vida para melhor, que um dia vai fazer minha vida avançar, porque eu não vou pensar no pior não, eu vou pensar que o melhor de Deus está por vir. É o que a Bíblia me ensina. Quando seu ministério cresce, sua vida muda, sua agenda muda, sua forma de trabalhar muda, não tem jeito, mas você é que não pode mudar. Davi sabia: um dia eu vou ser rei, vou fazer o meu, mas essa data quem define é Deus. Muita gente vai avançando no ministério, e chega uma hora, acha que já está preparado para ser o pastor da igreja, e começa a criticar o pastor da igreja, e começa a se achar melhor que o pastor da igreja. Divisão à vista, divisão dele com a família dele só, ou talvez com um pedaço da igreja, e aí quem ganhou? O diabo. Terceiro lugar, para realizar uma visão, seja excelente em tudo que faz pela visão. Seja excelente. Davi tocou a harpa para o rei. Por que ele tocou a harpa para o rei? Porque como músico ele era o melhor. Escolheram Davi para tocar harpa por quê? Porque ele tocava bem. Não pegaram para tocar para o rei o cara mais desafinado, o cara que começa a tocar uma música e você pensa que é outra. Não é? Já viu aquela pessoa falar assim: sabe aquela música? Canta aí. Aí ele canta, meu irmão, parece que ele está cantando um outro negócio, e você não lembra da música. Aí quando alguém lembra da música, você fala: cara, você cantando fica difícil, hein? Fica difícil. Então, tem gente que não tem afinação nenhuma. Ele não, ele era fera.
Quando ele foi chefe militar de Saul, diz a Bíblia que ele só vinha de conquista em conquista, diz assim, 1 Samuel 18,14, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Todos os seus empreendimentos, Davi é excelente em tudo, é para música, para guerra é guerra, tem nada a ver uma coisa com a outra, hein? Uma é uma coisa mais artística, a outra é uma coisa mais violenta. Davi joga nas duas e é campeão. Falar nisso, segue o líder. Gente, que coisa tremenda! Tem gente que quer a visão da família feliz, da empresa prosperando, da vida espiritual decolando, do ministério para Deus crescendo a cada dia, em cada etapa da visão, mas sem trabalho excelente. Há um dia, quem sabe, pastor João vai me reconhecer como um grande líder. Rapaz, você é irresponsável até na célula que você tem. Quantas pessoas tem na célula? Só tem 5. Dia do aniversário dele, você comemorou o aniversário de todo mundo? Você liga uma vez por semana para cada um deles para declarar uma palavra de fé? Você fez um grupinho de WhatsApp dos 5 e você toda semana manda um recadinho legal para o grupo? Você manda um recadinho lembrando, a célula tal hora, tal dia, estou esperando vocês, vou levar sagu. Aquele sagu de ontem, pelo amor de Deus. Gente, será que você quando alguém da célula pede lá na célula, podem orar, minha mãe vai operar, que dia, que hora? Você liga antes do horário da oração, fulano, estou ligando para você, para orar com você pela tua mãe? Você liga depois da cirurgia e fala, e aí, como é que está tua mãe? Isso mostra o que, gente? Amor, carinho, cuidado. Você não é excelente nem com o que você tem, com 5 pessoas, com 6, e você quer que Deus multiplique teu ministério, que Deus alavanque a tua vida, que você prospere em tudo. Ei, quem quer cuidar de multidão, tem que cuidar muito bem de um que você tenha. Quem quer que Deus o leve a um novo caminho, precisa realmente fazer os primeiros passos com muita excelência. Você é uma pessoa que ora pelos 5 da célula, nome por nome? Nome por nome. São 5 só, ora por eles. Pastor, mas eu tenho 20 células. Você ora pelos líderes, nome por nome? Os líderes. Queridos, o Peter Drucker, o guru da administração, ele vai dizer, um plano não é nada, a menos que ele se transforme em trabalho. Um plano não é nada, a menos que ele se transforme em trabalho. Eu tenho uma frase que é minha, se você quiser escrever um livro e plagiar, diga que fui eu que falei. O motivado ganha do inteligente. Tem gente que tem inteligência incrível, o plano dele é perfeito, mas ele não tem motivação. Motivação vem da palavra motor, ele não tem motor para fazer esse carro andar. O outro, rapaz, todo esculachado assim, meio enrolado, não é tão organizado, mas ele vai, e ele tenta, e ele se esforça. Uma coisa que um faz em 1 hora, ele vai levar 3 horas, mas ele faz. E ele realiza. Um aviso, nada disso vai mudar enquanto você não fizer bem feito cada dever de casa da sua vida. Você precisa ser excelente em tudo que faz. Como você é como marido hoje? Como você é como filho hoje? Como você é como mulher hoje? Teu marido, o que você fez para o teu marido essa semana falar assim, eu sou amado pra caramba, eu sou gostoso demais? O que você fez para ele se sentir assim essa semana? Fala aí. O que você fez, marido, para essa mulher falar assim, eu sou amada demais, eu sou uma tchutchuca dele mesmo? O que você fez para ela se sentir importante? Eu paguei as contas, e eu briguei, porque os meninos não estavam com banho tomado quando eu cheguei em casa. Pelo amor de Deus, a gente não dá o nosso melhor e espera do outro uma melhoria. Em consequência de atividade,
é inconsequência mental. Temos que ser excelentes. Algumas pessoas estão achando que vão fazer as coisas bem feitas quando a promoção vier, quando o milagre chegar, quando alguém reconhecer. Você tem que fazer o seu melhor, é quando ninguém está vendo, é quando não tem oportunidade nenhuma, quando você não é nada. Porque quando Davi estava lá cuidando dos bichos, ele devia estar pensando o quê? Eu estou aqui cuidando dos bichos, não tem ninguém vendo. Estou fazendo aqui, meu pai me pediu para fazer isso. Vou fazer com excelência, mas Deus estava vendo. Quarto lugar, para realizar uma visão, não fuja de desafios que Deus esteja apresentando. Visão sem desafio não é visão. Eu queria te perguntar uma coisa: enfrentar Golias é a melhor oportunidade da vida? É bom você com 1,65 m, 1,70 m, enfrentar um cara com quase 3 metros? Você com 75 quilos, o gigante com mais ou menos 230 quilos de músculo. É um bom negócio? Davi achou que era. Não é um programa melhor para mim não, mas para Davi, ele falou, Deus está me conduzindo a isso. Eu estou furioso desse filho de Belial falando mal do meu Deus e do meu povo. Quem é esse incircunciso? Olha o que ele fala, ele diz assim, e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará uma mulher e filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que fará aquele homem que ferir esse filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Senhor? Versículo 45 do capítulo 17, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi sabia com quem estava. Davi falou assim, se Deus botou um Golias na minha frente, é porque Deus tem alguma coisa muito grande depois desse Golias. Davi nunca seria quem foi sem um Golias. Davi nunca seria quem foi nas batalhas sem ter passado pelo grande desafio, que foi no mano a mano, ele contra o Golias, 1 a 1, porque uma coisa é um exército contra outro exército, você divide a responsabilidade, outra coisa é entrar no ringue você com o gigante. Depois dessa vitória, Davi não duvida de mais nenhuma vitória. E depois dessa vitória, quando Davi fala assim, peita, enfrenta, não tem ninguém que tem coragem de falar para não fazer, porque eles dizem, ele tem moral para falar. Se ele está dizendo é para a gente fazer, se ele está dizendo é porque ele acredita, vamos em frente. Gente, aquela luta estava nos planos de Deus. Davi perguntou o que ganharia, e eles falaram, vai ganhar isso, aquilo, e a mão da menina lá, filha do rei, falou, é comigo mesmo. Se você não quer matar um gigante, você não quer uma grande realização na vida. Se você quer viver sonhos pequenininhos, a mesmice, só quer fazer para Deus um basiquinho, esperando que Deus te abençoe grandemente, você está ignorando os princípios da Bíblia. Deus quer conceder grandes unções, Deus quer conceder grandes milagres a quem quer viver grandes desafios. E Davi foi para os desafios, e ele venceu. Davi virou o que virou, porque um dia não fugiu do seu Golias. Qual é o seu Golias? Pastor, eu tenho um casamento esquisito. Pastor, eu tenho um filho problemático. Pastor, eu tenho dificuldade financeira. Pastor, eu não sei o que Deus espera de mim. Pastor, cada um de nós tem um gigante na vida, cada um tem uma luta. Enfrente o seu gigante, mas não abra mão de uma visão de Deus na sua vida. Não ache que o seu gigante é o fim do seu plano. O gigante é apenas a grande sacada, o grande salto, a grande chance de você ir para um novo nível de experiência com Deus, e a partir daí um novo nível de vitória com Deus. Em quinto lugar, se você quer realizar uma visão,
não se abata por palavras contrárias. Quando você tem uma visão de Deus na sua vida, não vai faltar gente para falar, sai dessa, quem é você? Não vai dar. Quando a gente lê em 1 Samuel 17, versículo 28, o próprio irmão do Davi, quando ele falou que ia enfrentar o Golias, o irmão dele disse para ele, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Olha só, aquele rebanhozinho furreca que você cuida lá, deixou com quem, moleque? Menosprezou o que Davi já havia feito. E mais que isso, julgou o coração de Davi. Você é maldoso e presunçoso. Veio aqui para ver os outros morrer, né, ô molecote? O que Davi fez? Chamou o irmão para a briga? Davi foi capaz de enfrentar um gigante que se opunha ao povo de Deus, mas ele preferiu ignorar um irmão que falava uma atrocidade. Ele falou, poxa, só estou querendo saber o que está acontecendo, e saiu. Explicou rapidinho e saiu, não bateu boca, é irmão dele, é sangue dele. Não discutiu, às vezes na igreja, irmão, melhor coisa é não discutir. Olha, irmão, mas eu acho que você tem que pensar nisso, mas que Deus te oriente. E sai, deixa a pessoa refletir. Quando a igreja só tinha um piano, 2 microfones e uma mesinha de som, era tudo que a gente tinha. Rapaz, você acredita que tinha gente na igreja para poder questionar tudo? Eu queria sair daquela escola municipal fedorenta, tinha gente que falava assim na igreja, olha, se sair daqui, tem outra igreja querendo usar esse espaço aqui, um espaço horrível, quem quer usar aquilo? Tem outra igreja que vai querer entrar aqui, se a gente for, a gente não pode voltar. Olha a palavra do demônio, gente. Gente que não quer sair do Egito, cara. Eu quero sair de uma escola imunda, e as pessoas falam assim, depois quiser voltar, não vai ter. Veja só. Quando eu levei a igreja a comprar uma propriedade milionária na Barra da Tijuca, eu fui chamado de megalomaníaco, de presunçoso. A minha esposa trabalha com corretagem. Teve gente que falou que foi minha mulher que vendeu para ganhar a comissão. Você pensa que é fácil? Você faz a obra de Deus, você pensa grandiosamente com Deus, e todo mundo colabora, todo mundo apoia, que nada, muita palhaçada foi dita. Eu tirei férias depois com a minha família, minha esposa tinha vendido a rodo naquele ano, tinha vendido muito, foi um ano de bolha, todo mundo vendendo muito imóvel no Brasil inteiro. Aí eu viajei com a minha família de férias, um Zé Ruela foi comentar, campanha aí para a obra da igreja, o pastor viajando. Chamei no gabinete, falei, vem cá, o que tu falou? Não foi bem isso não. Não foi o quê? Fala aí, irmão. Não. Aí não sustenta, né? Meus amados irmãos, quando eu defendi, junto a líderes desse Brasil, que a gente precisava mudar, e que nós tínhamos duas opções, ou o governo Bolsonaro, ou ia voltar o que já estava aí. E aqui não estou falando, que esse é lindo, maravilhoso, esse é feio, não, são duas opções, ou era continuar como está o Brasil, ou mudar. Eu tomei pau do mundo inteiro, aquele vídeo de eu orando pelo presidente rodou o mundo inteiro, e gente me criticando, não pode orar na igreja por político, misturando, púlpito não é palanque. Eu só estava orando para que Deus fizesse a vontade dele na vida de um homem. Mas também, no dia em que houve a diplomação desse presidente, o mundo inteiro viu que pela primeira vez se orou na diplomação de um presidente. Pela primeira vez na história do Brasil, teve alguém orando na diplomação de um presidente. O início, a gênese de tudo foi coração.
Você toma pau, mas Deus te honra. Te xingam, mas Deus te abençoa. Você precisa saber disso. Se você investe nas crianças, alguém fala assim, mas precisava fazer alguma coisa pelas senhoras. Você investe nas senhoras, alguém fala assim, as crianças. Sempre vai ter um crítico, sempre vai ter. Você não pode se abalar. Hoje eu falei com o pastor Jairo, falei, pastor, se Jesus teve traíra junto com ele, pô, pensa no Judas, pensa no cara traíra, cara. Pô, no dia do pão e peixe lá, ele comeu McFish às custas de Jesus. Sim ou não? Pô, brincadeira. Traíra. Você está esperando que ninguém vai te trair, que ninguém vai falar bobagem. Você está enganado, você é um tolo, rapaz. Hein? Eu não espero que não vou ter traição, não. Mas eu procuro me alimentar dos generosos, dos amorosos, dos motivadores, dos que falam, pastor, o Senhor é bênção na minha vida. É desse que eu me alimento, para eu poder até cuidar dos traíra. Quando a gente entrou na televisão, eu tenho um programa, não sei se passa aqui, em Porto Alegre, realmente eu não sei, porque a Rede TV não pega o Brasil inteiro. Na Rede TV, 10h30 da manhã, mas pega boa parte do Brasil o programa. Era na Band, no estado do Rio. Quando eu entrei na televisão, para que isso? Podia investir nisso, investir naquilo. Meu Deus do céu, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entramos na televisão, milhares de pessoas no Rio de Janeiro se converteram através da televisão. Era uma vocação que Deus tinha dado. Mas teve crítico, teve gente falando bobagem. Gente, e Saul disse o que para Davi quando ele falou que ia enfrentar o Golias? Tu está de palhaçada, tu está de piada comigo. Moleque, tu alguma vez já brigou com alguém na rua? Tu sabe quem que tu vai enfrentar? É o Golias. Ninguém acreditava, nem o rei acreditou. Gente, e pior que algumas palavras contrárias viram oposição ferrenha a você. Algumas pessoas não só elas falam contra, elas começam a fazer campanha contra você. Porque elas começam a falar para os outros e te minar e fazer de tudo. Lembra quando Davi foi abençoado pelos sacerdotes, um X9, um caguete chamado Doeg, contou para Saul que os sacerdotes tinham ajudado Davi a fugir. O Saul mandou matar os sacerdotes todos, morreu um monte de gente por causa de um cara que entregou tudo. Querido, você tem que saber que no mundo vai ter oposição, mas você tem que ouvir Deus, acreditar em Deus, você tem que viver em Deus, olhar para a visão de Deus e não se abater. Se eu for me abater com cada palavra negativa, um dia desses, uma senhora lá da igreja, faz nada na igreja, me mandou uma carta, faz nada, mandou a carta, aí mandou a carta, chegou para minha secretária, e eu já conheço a irmã, porque ela já de outros carnavais, aí ela veio perguntar para mim, o senhor recebeu minha carta? Falei, não. Mas não lhe entregaram ainda? Falei, quando que a irmã entregou a carta? Ela falou, sexta-feira. Irmã, hoje é domingo. Sexta-feira eu nem venho na igreja. O senhor leu a minha carta? Sim. Na semana seguinte ela leu a minha carta, entregaram a carta. Falei, irmã, é coisa boa ou coisa ruim? Que coisa ruim eu costumo entregar, não. Ela ficou me olhando. Não, só algumas coisas. Aí eu li a carta. Pensa na carta, criticando um monte de coisa, falando um monte de coisa. Criticava tudo, criticava louvor, criticava não sei o que lá, criticava a célula, criticava tudo. Mas por que a pessoa faz isso? Porque a pessoa é infeliz. Porque ela está triste. Falei, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa aqui. Nenhuma das suas críticas procede, são horríveis. E elas refletem o que vai no seu coração. Você está triste, né? Quer que eu te ajude? A lágrima, puf. Minha irmã, se deixe ser amada. As críticas roubam de você o quebrantamento que Deus quer promover através do amor e da ajuda dos seus irmãos. Ficar achando defeito aqui, defeito ali,
te leva a lugar nenhum. Essa igreja tinha 20 e poucas pessoas, está com 12 mil. Quem é a irmã para criticar isso aqui? Pensa, irmã. Pensa, irmã. Isso é o diabo que quer criticar. Porque se tivesse algumas coisas assim, pastor, por que não faz assim? Tudo bem, mas não foi o caso. A irmã queria decretar que isso estava ruim, isso estava ruim, isso estava ruim. A irmã não queria ajudar a construir, a irmã queria destruir. Irmã, está em célula? Não. Sabia, né? Desobediência, né? É. Vai para a célula, irmã. Quer que eu te arrume uma célula? Eu vou te arrumar uma célula legal, você vai ser muito amada lá. Deus vai cuidar de você lá. Você vai se sentir muito amado. Irmão, isso é importante para mim e para a igreja. Mas você fica com esses negocinhos de cartinha, pô, não resolve nada. Você não fica feliz, nem eu. E a nossa conversa aqui podia ser agora, a gente se abraçando, que você ganhou alguém para Jesus, a gente está aqui discutindo porque você falou umas coisas que eu não gostei. Irmãos, todo mundo merece ajuda, todo mundo merece amor. A gente precisa não perder a paz porque alguém está querendo roubar a tua paz. Se não quiser ajuda, paciência. Mas em último lugar, para terminar, se você quer realizar uma visão, ainda que as coisas não estejam boas, mantenha a fé. Mantenha a fé. 1 Samuel 17, versículo 32 e 36, mostra a fé de Davi em sua vitória sobre Golias. O segredo do ânimo é não fixar o olhar na dificuldade, mas no que Deus já fez por nós. Gente, Ele nos deu uma grandiosa salvação, a gente saiu das trevas para a luz. O que eu tenho a perder agora? Eu já tenho o mais importante, eu tenho o poder dele na minha vida, ele garantiu para mim o céu, eu não tenho que estar mais preocupado. Mas eu queria ter uma casa de 10 pavimentos, para quê? Se você tiver, tudo bem, não é pecado ter não, mas se não tiver, e daí? Vive numa de um quarto mesmo, mas seja feliz, porque é lá em cima que você não pode deixar de ter o seu palacete, a sua mansão celestial, é lá que você não pode perder a bênção. É lá que você tem que ter um milagre. Bota aquele sonzinho para mim. Gente, 1 Samuel 30, versículo 6, Davi chega ao seu acampamento e tudo foi roubado, até suas mulheres. Teve vitória, mas teve um dia que roubaram tudo dele. Ele lembra de suas vitórias até ali, consulta a Deus, segue os amalequitas e recupera tudo. Davi se alimenta das suas vitórias, ele não se alimenta das suas derrotas. A família dele tinha problemas. Homens de Deus não tem problema na família. Tem sim. Os filhos de Jó faziam umas festas lá, regada a vinho. Cuidado com o vinho, irmão. Cuidado. Faziam umas festas regadas a vinho. Eu sei lá o que eles falavam depois do vinho. Porque o pai fazia sacrifício toda vez, levantava altar toda vez que eles faziam festa. Aquelas festas não eram boas. Eu acho que tocava funk. O homem mais santo da terra, com 10 filhos que faziam as piores festas da terra. Tem regra não, irmão. É só a misericórdia de Deus. A gente julga as pessoas pelo que os filhos fazem. A gente julga um homem pelo que a mulher faz. A gente julga a mulher pelo que o marido diz. Tem regra não, irmão. Cuida do teu, porque quem cospe para o alto toma cusparada na cara. É um ditado muito verdadeiro. É a misericórdia de Deus que protege a gente. É a misericórdia de Deus que faz a gente não cair. E Davi, na hora que teve os momentos difíceis da vida dele, ele manteve a fé. 1 Samuel 17, versículo 32, ele vai dizer assim: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele.
Ninguém tem que ficar abatido por causa desse filisteu. Davi está dizendo: eu não me abato por causa dos filisteus da minha vida, eu não me abato por causa dos problemas da minha vida, eu não me abato, eu choro, eu sofro, porque eu sou humano, mas eu olho para a cruz, eu olho para Jesus, eu olho para as promessas, eu olho que o meu Deus tem todo o poder, eu olho que nenhum Golias é maior que o meu Deus, eu olho que o meu Deus pode operar um milagre num dia chega uma bolsa de dinheiro e paga a conta, num dia chega alguém e me abraça, num dia chega alguém e me fala: ó, a doença sumiu, num dia, tudo pode mudar. Num dia o meu filho vem e fala assim: mãe, lembra que eu uso droga? Sim, meu filho, você é viciado em crack e cocaína. Pois é, era. Como assim? Ontem você estava usando. É ontem, mas eu estava lá na favela ontem, e aí chegou uma senhorinha lá, de 100 anos, cabelinho branquinho, falou: meu filho, senta aqui. Eu sentei, ela me abraçou, orou por mim, eu fiquei com nojo da droga, e eu queria te falar: mãe, estou liberto. Enquanto você ora, Deus move céus e terra e pessoas a teu favor, sim ou não? Realize uma visão, não perca o foco, busque a visão o tempo inteiro. Muitas coisas podem distrair você do ministério, distrair você de ser um instrumento da mão de Deus. Não faça da sua empresa o alvo da sua vida, não faça do seu negócio o alvo da sua vida, não faça do seu trabalho o alvo da sua vida, faça de todas essas coisas plataforma para o seu ministério. Que tudo contribua para você adorar a Deus. Seja um adorador a Deus, lá no seu trabalho, no seu negócio, na sua faculdade, na sua escola, onde você estiver. Engrandeça o nome de Deus e sonhe uma grande visão, como pessoa, como líder, como pai, como chefe de família, como empreendedor, como pastor de ovelhas, como supervisor de ovelhas. Queridos, Deus quer que você mantenha o fogo, nunca esqueça a sua missão. Diz a Bíblia que ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você decidiu ser um cristão, você já tem uma missão, e você já tem uma visão, e essa visão, se você não sabe ainda, Deus quer te revelar, mas Deus não vai revelar vendo Big Brother, não. Deus não vai revelar vendo novelinha, não. Deus não vai revelar a visão dele, você vendo tudo quanto é vídeo engraçado, de piadinha no YouTube a tarde inteira, não. Se você quer a visão de Deus, você vai ter que perguntar, e você vai ter que se antenar em Deus. E se você perguntar e se antenar, falar: Deus, eu estou querendo saber, pode demorar um dia, 2 dias, uma semana, eu não sei quanto tempo, mas Ele vai falar. Ele continua falando. A visão é tudo para um líder. Você sabe da história do Walt Disney? Um dia ele foi num parque, chegou lá, viu um carrossel bonito, rodando, os cavalinhos todos, falou: que bonito. Aí o carrossel parou. Quando o carrossel parou, ele olhou, viu que um cavalo estava sem orelha, o outro estava todo rabiscado, o outro estava descascado. Ele viu que quando parava, a beleza sumia. Ele falou: um dia eu vou construir um parque que a beleza continua quando tudo está parado. Assim surgiu a visão de Walt Disney para o maior parque de diversões, de entretenimento do mundo. Se Deus dá uma visão para um homem que não tem nenhum compromisso com a obra de Deus, qual a visão que Deus quer dar a você hoje? Qual é a visão? Ah, pastor, eu sou fraquinho, pequenininho. Ah, é? Então é você que Deus quer usar. Que quem se acha grandão, fortão, Deus está deixando de lado até aprender que a gente não é muita coisa sozinho, não. A gente é muita coisa com Ele. Então esse pessoal que está se achando, Deus vai deixando de lado, deixa ele sofrer mais um pouquinho, daqui a pouco ele aprende. Mas você que se acha mais frágil, menor, você que acha que tem dificuldade, você que acha que não vai conciliar as coisas, que trabalho e obra de Deus não vão poder andar junto, você que fala: eu acho que eu não consigo, é você que Deus vai usar. Moisés tentou resolver um negócio do povo dele sozinho, matou um egípcio, teve que fugir, ficou 40 anos no deserto. Quando Deus foi convocar ele para voltar no Egito, ele falou assim: já fiz besteira uma vez, não vou fazer de novo não. Aí Deus falou: agora você está preparado. Agora você reconhece que você é um fazedor de besteira. Agora eu posso te usar.
Não, mas eu não sei falar, não, eu não sei falar. Ah, Moisés, vou mandar teu irmão contigo. Fala com ele que ele fala para Faraó. Manda só o Arão. Deus fica zangado e fala: oh, Moisés, a missão é tua. Pega. Ele pegou. Curva a sua cabeça agora. Eu queria que você fizesse uma oração simples, dizendo: Deus, que eu possa não ver apenas o óbvio, mas que eu veja claramente o que o Senhor quer fazer na minha vida. Que eu não veja apenas o fácil, mas que eu não tenha medo de ver até um Golias, porque se o Senhor quer que eu enfrente o Golias, eu vou enfrentar. Pai amado, aqui estão os Davis que vão enfrentar seus Golias e vão realizar obras grandiosas. Um dia Davi recebeu uma visão, mas ela não estava realizada. Enfim, ele a realizou, depois de perseguição, depois de luta, depois de palavras contrárias, depois de dificuldades, depois de grandes expectativas, finalmente a visão se realizou. Pois bem, Senhor, que o Senhor realize uma visão grandiosa na vida de cada pessoa aqui. Que cada um possa orar nesse momento dizendo: eu creio que há uma visão grandiosa sobre a minha vida. Independente se eu sou uma dona de casa ou se eu sou um empresário, não importa. Deus tem uma visão ministerial poderosa na minha vida. E eu quero realizar essa visão, Pai. Unge a boca desse povo, unge as mãos, unge o coração, unge, dá a manifestação do Teu Espírito a cada um deles, pois é no nome de Jesus que nós oramos, amém.